vamos falar hoje, ensinar vocês, quando foi o início do sacerdócio? Por que foi criado o sacerdócio? Você pode ver que no início da criação, não havia sacerdócio. Por quê? Porque não havia pecado. Ok? Não havia pecado, então não era necessário o sacerdócio, porque o sacerdote, ele intercede pelo homem junto a Deus. Ele intercede pelo povo junto a Deus. Abre a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 5, para você entender o que é um sacerdote. Hebreus capítulo 5, versículo 1. Aleluias. Diz assim a palavra de Deus: no jardim do Éden, o homem vivia em comunhão com Deus, falava face a face com Deus, Então não necessitava de sacerdote ali, porque havia uma comunhão plena, total com Deus, ok? Diz assim: porque todo o sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então, deixa aberto aí, todo sacerdote, ele é constituído por Deus, ok? Para oferecer sacrifícios e dons perante Deus e os homens. Amém? E possa compadecer-te ternamente dos ignorantes e errados. Ou seja, o que é compadecer? É sentir a mesma dor da pessoa, certo? Compadecer, sentir a mesma dor dos ignorantes e errados. Uma pessoa que ela está errada, ela está fora, da lei. Ela está agindo de uma forma que ela precisa voltar aos padrões éticos e morais, Pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos seus pecados. Então o sacerdote, ele é um ser humano. Sacerdote é o quê? Ser humano. E ele possui fraquezas, certo? Ele também possui fraquezas, ele também erra. Então, o sacerdote, ele era constituído para quê? Para oferecer sacrifício por ele, pela sua purificação, e pelo povo, para a purificação do povo. Ok? Então, este era o papel do sacerdote. Primeiro ele tinha que se purificar para entrar o sacerdócio levítico, que oferecia os sacrifícios pela lei. Para entrar diante de Deus, primeiro ele tinha que santificar a vida dele, oferecer o sacrifício por ele, para ele estar limpo. E depois ele entrar diante de Deus para oferecer o sacrifício pelo perdão do pecado das pessoas. Todos entenderam? Amém? Então você pode ver o seguinte: o homem estava em perfeita comunhão com Deus. Que maravilha, Mas o homem pecou. E o que separa o homem de Deus? Pecado. Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o ouvido surdo para que não possa ouvir. Mas o que faz divisão entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados. Então, quando o homem pecou,
ele foi expulso do jardim. Ele saiu do jardim. Houve uma separação entre o homem e Deus. O pecado agora, ele afasta o homem de Deus. Qual foi o primeiro pecado que o homem cometeu? Desobediência. Ele desobedeceu uma ordem dada por Deus. E ali ele foi lançado fora. E ali Adão, quando pecou, Adão foi lá, ele viu que ele estava nu. E ele cozeu folhas de figo para tapar a sua nudez e de Eva. Só que a folha de figo só tapava a nudez, mas não perdoava os pecados. A folha de figo, ela só encobria a nudez, mas não permitia que o homem recebesse a glória de Deus na sua vida. E aí nós vemos onde inicia o sacerdócio, com o primeiro sacrifício. Ok? Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Gênesis 3, 21. Nós vemos que ali inicia-se o sacerdócio. E o primeiro sacrifício feito na terra foi pelo próprio Deus. Isso é tremendo, irmãos. O primeiro animal morto na face da terra, provavelmente, a Bíblia não diz, mas provavelmente era um cordeiro. Era um cordeiro. E quem sacrifica este animal é o próprio Deus. Para quê? Vocês irão ver aqui agora. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Aleluia. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Ok? Veja bem, Deus pega um cordeiro, vai lá, sacrifica aquele cordeiro e tira a pele daquele cordeiro e veste Adão e Eva. Esse sacrifício aponta para Cristo, porque Cristo é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Esse sacrifício aponta para o sacrifício de Cristo, porque ali, o primeiro sacrifício sendo um cordeiro, estava trazendo o quê? O perdão, por tudo aquilo que Adão e Eva haviam cometido de desobediência. E ali Deus veste Adão e Eva com a pele de cordeiro, apontando para o sacrifício de Cristo, o cordeiro de Deus que foi oferecido pelo pecado de toda a humanidade e perdoou todos os nossos pecados. Nós nos vestimos e revestimos de Cristo para sermos nova criatura. Então o primeiro sacerdote a fazer um sacrifício foi o próprio Deus. O próprio Deus. E a partir dali, meus irmãos, nós vemos que esta foi o primeiro sacrifício, a primeira oferta sacerdotal foi o que? Oferecido a Deus para quê? Perdão dos homens. Então, o sacerdote sempre ele vai estar agindo diante de Deus para que o homem encontre misericórdia e graça diante de Deus. Amém? Todos estão entendendo até aqui? Aleluia. Deus estava ensinando algo para Adão. Estava ensinando o sacerdócio. Adão, a partir daquele momento, ele começou a ser um sacerdote do seu lar. O primeiro sacerdócio a existir foi o sacerdócio patriarcal. Ok? Patriarcal, aonde
O pai era o sacerdote daquele lar e oferecia sacrifício pelo filho, pela filha, pela família, pelo casamento. Então, antes do sacerdócio de Melquisedeque e antes do sacerdócio levítico, o primeiro sacerdócio foi o sacerdócio patriarcal, ok? E esse sacerdócio, ele começou a ser transferido de pai para filho, de geração em geração, começou a ser transferido este sacerdócio, ok? Nós vemos no capítulo 4 de Gênesis, está aberto aí já, né? No capítulo 4, nós vemos a primeira oferta trazida a Deus, certo? Nós vemos aqui: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei ao Senhor um homem. E deu à luz a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu que no cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para a oferta de Abel. Ok? Então aqui, o que eles aprenderam? Eles aprenderam com o próprio pai, eles aprenderam o quê? Que tinha que se oferecer ofertas para Deus, para alcançar graça diante do Senhor, para alcançar misericórdia diante do Senhor. Então eles trouxeram, Caim trouxe do fruto da terra, porque era lavrador, e Abel trouxe das suas ovelhas, porque era pastor de ovelhas. Por que Abel era pastor de ovelhas se não se comia carne? Comia-se carne? Não, está liberado para comer carne, depois nós vamos ver, depois do dilúvio. Sim ou não? Por que Abel era pastor de ovelhas? Se não comia carne, se eles eram veganos. O vegano nem leite toma, né? Ok? Eles comiam só frutas e hortaliças. Por que Abel era pastor de ovelhas? Porque as ovelhas eram usadas em sacrifício para Deus. Amém? As ovelhas eram ofertadas a Deus, sacrificadas a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. E nós vemos que Abel foi o primeiro homem a ser morto na face da terra. O primeiro homem a ser morto na face da terra. Certo? E ele era o quê? Ele era o quê? Abel era o quê? Pastor, não era pastor? Então ele foi o primeiro homem da Bíblia a ser morto, e ele era pastor. Isto aponta para algo também. Ok? João capítulo 10, versículo 11. João capítulo 10, versículo 11. Aleluias. Diz assim: acharam? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas... Amém? Então Abel foi o primeiro pastor a ser morto. Jesus foi o pastor das ovelhas, que deu a vida pelas suas, que deu a vida pela humanidade, por nós, pelas ovelhas. Então isto já estava apontando, irmãos, aleluia, estava apontando para o sacrifício de Cristo também. Tudo que você vê na Bíblia, irmãos, aponta para Cristo. Cristo é a pedra fundamental, é a pedra angular.
Ok? Cristo é o assunto central da Bíblia. Glorificado é o nome do Senhor. Então Abel, ele aprendeu a oferecer a sua oferta a Deus. E Abel era o mais jovem. Ele aprendeu o sacerdócio. Caim era o primogênito, sim ou não? Mas Caim não quis, porque o primogênito era aquele que era para sempre seguir o sacerdócio após o seu pai. Sempre. Mas Caim, ele não quis. E nós vemos que várias pessoas que não eram primogênitos, como Jacó não era primogênito, e ele recebeu a herança de primogenitura. Nós vemos a mesma coisa José. Por quê? Aqueles que eram primogênito, que era o dono, que ocuparia o lugar depois do seu pai, não fizeram caso. Ah, eu já sou o primogênito mesmo, tudo isso aqui vai ser meu. E não invocavam o Senhor, não glorificavam. Sabe o que isto quer dizer? Crente acomodado. Crente acomodado. Ah, não. Ah, eu já vou ter esta bênção aqui, e não se preocupe em orar, não se preocupe em buscar ao Senhor, não se preocupe em glorificar o Senhor. Fica aquele crente acomodado. O que Deus faz? Vai lá e levanta outro no lugar dele. Vai lá e levanta outro no lugar dela. Porque ele se acomodou. E Deus não quer pessoa acomodada. Deus quer pessoa que exerça o seu chamado com eficiência, com amor, com dedicação. Aleluias, glória a Deus, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Nós vemos, irmãos, no capítulo 5, ok? Que o sacerdócio de Abel havia morrido, sim ou não? Só que tinha que se levantar outro sacerdote. O sacerdócio de Abel agora passa para o seu irmão Sete, ok? Para o seu irmão Sete. Diz assim: glorificado é o nome do Senhor. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. O homem e a mulher os criou, os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome Sete. Aleluia. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Aí a pessoa, essa parte aqui é que muitos não entendem. Ah, mas a Bíblia fala que só tinha Abel, Caim, depois morreu Abel, depois nasceu Sete. Com quem eles casavam? Adão gerou filhos e filhas, está dizendo a palavra de Deus. Naquele tempo, era permitido o incesto, era permitido o irmão casar com o irmão. Para quê? Para a procriação. Hoje não. Na lei de Moisés foi abolido, e na lei de Deus também. Amém? Não é permitido. Então, eles casavam entre eles mesmos. Certo? Então, nasceu Sete. Ok? Só que a Bíblia, ela não está em ordem cronológica, em ordem de anos ou de tempo. A Bíblia não está. E nós vamos voltar um pouquinho aqui. Gênesis, capítulo 4, versículo 25. Volta um pouquinho, para você ver que não está em ordem cronológica, né? Gênesis capítulo 4, versículo 25 e 26. Diz assim: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e se chamou o seu nome Enos. Então se começou a
invocar o nome do Senhor. Ok? Oferecia-se sacrifício, tinha o sacerdócio, mas não se invocava o nome do Senhor. Não se orava, não se clamava como devia. Ou seja, não havia um culto de adoração a Deus. Então o neto de Adão, filho de Sete, chamado Enos, ok? Ele começou o culto de invocação do nome do Senhor. Amém? Ali começou-se a invocar o nome do Senhor. Ali começou-se a invocar o nome do Senhor, através de Enos, o neto de Adão. Ok? Porque além dele ser um sacerdote agora, ele aprendeu que tinha que interceder a Deus. Acredito que isto nada mais é, nada menos é, do que, irmãos, uma revelação de Deus. Amém? Então, quem começou a invocar o nome de Deus, onde começou o culto a Deus, foi o neto de Adão, filho de Sete, chamado Enos. Aleluia. Então, depois de Sete, substituto de Abel, nós temos Enos e um grupo de pessoas que começaram a invocar o nome do Senhor, começaram a adorar ao nome do Senhor. Ou seja, eles começaram a fazer um culto. Diga culto. O que é culto, irmãos? Vou ensinar para vocês o que é culto. Culto, anote aí para você não esquecer. Culto é o encontro do homem com Deus. O homem começou a ter um encontro com Deus. Hoje nós estamos aqui em um encontro com Deus. Hoje nós estamos aqui adorando a Deus neste encontro, louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Culto é o encontro do homem com Deus, ok? E para, irmãos, que haja o culto, para que haja o sacrifício, isto aqui é muito importante você saber. Para que o nome de Deus seja invocado, é necessário dois elementos. Dois elementos. Sem esses dois elementos, não se invoca o nome do Senhor. São dois elementos básicos que estão na Bíblia, ok? Primeiro elemento para se invocar a Deus, tem que ter sacrifício ou oferta. Amém? Primeiro elemento. Mas apóstolo, nem sempre eu tenho dinheiro. Mas você oferece a tua vida em oferta a Deus no altar do Senhor. É uma oferta ou não é? É uma oferta. Então, primeiro elemento, tem que ter o sacrifício e a oferta. Certo? Por favor, me responda. Quantos estão em jejum aqui hoje? Levante a mão. Isto é um sacrifício a Deus. Quantos queriam dormir até mais tarde hoje? Levanta a mão. Isso é um sacrifício a Deus. Você acordou cedo para estar aqui. É um sacrifício ou não é? É verdade ou não é? Você queria estar na tua cama esta hora, mas você está aqui diante de Deus adorando, glorificando. Então você está com um elemento, o primeiro elemento, sacrifício ou oferta a Deus. Para invocar o nome de Deus precisa disto, certo? Quem está entendendo, diga aleluia. Segundo elemento, necessita de um sacerdote. Amém? Necessita de um sacerdote. Qual é o sacerdote que está intercedendo por nós aqui hoje? Qual é? Jesus é o sacerdote deste culto, que está recebendo o nosso sacrifício e apresentando a Deus. Amém?
Depois que nós aprendermos isto, nos demais cultos nós vamos ver que o nosso sacerdócio não é o da lei. Não é o sacerdócio de Levítico, o nosso sacerdócio é segundo o sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio da comunhão, o sacerdócio do pão e vinho, da comunhão. Amém? Então, para se invocar o Senhor, tem que ter o sacrifício, tem que ter a oferta e tem que ter um sacerdote. Sem sacerdote não tem invocação. Amém? Não tem culto sem sacerdote. Quem está entendendo, diga amém. E nós podemos ver isto no livro mais antigo da Bíblia. Qual é o livro mais antigo da Bíblia? Qual? Gênesis. Errou. O livro mais antigo da Bíblia é Jó. Foi o primeiro livro a ser escrito por Moisés. Amém? O livro mais antigo da Bíblia nos mostra deste sacrifício, desta oferta e de um sacerdote. Nós vemos que os filhos de Jó se reuniam, faziam festas. Nós falamos que o primeiro sacerdócio foi o sacerdócio patriarcal, onde você, eu, nós somos sacerdotes da nossa casa, do nosso lar e da nossa família. Amém? Foi o sacerdócio patriarcal. E quando os filhos de Jó se reuniam, que terminava a reunião, Jó fazia o quê? Pegava, segundo o número dos filhos, 10 filhos, oferecia 10 ovelhas, ou 10 cordeiros, ou 10 bois. Ele oferecia em sacrifício a Deus, porque se os filhos tivessem pecado, para que Deus perdoasse os seus pecados. Deu para entender? Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, versículo 4 e 5. Certo? Acharam? Jó capítulo 1, versículo 4 e 5. E os filhos de Jó à casa um dos outros, ou seja, à casa dos seus irmãos, e faziam banquetes cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. E sucedia, pois, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente sacrifício. Ok? Jó também era descendente de Adão, ok? Então, aqui nós vemos, meus irmãos, que Enos começou a invocar o nome do Senhor. Enos começou a buscar o Senhor em um culto, onde o homem se encontraria com Deus. E isto foi passando de geração em geração. É a mesma coisa. Você traz os seus filhos para a igreja e você ensina os teus filhos a buscarem ao Senhor. E você pode ver que uma família que é cristã, de geração em geração, esta família vai professando a fé em Jesus Cristo e no Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Então,
O sacrifício e o sacerdócio iniciou-se em Adão, aonde Deus ofereceu o primeiro sacrifício, ok? Aí depois disso, irmãos, nós vemos o quê? A degradação, depois de 10 gerações. Depois de 10 gerações, nós vemos a degradação do gênero humano. O homem começa a pecar, e Deus se entristece por causa do pecado. Deus se entristece por causa do pecado, e Deus decide o quê? Destruir a humanidade, acabar com a humanidade, através do dilúvio, e recomeçar tudo com Noé. Aleluia. Então, irmãos, se você for ler no capítulo 5 de Gênesis, você vai ver que de Adão a Noé foram 10 gerações. E a Bíblia fala que Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Esse achou graça, que literalmente na tradução quer dizer que Noé fez Deus rir, sorrir. Por quê? Porque Deus achou, dentro de toda aquela geração degradada, diante de toda aquela geração perversa, que vivia no pecado, Deus achou um homem justo, um homem reto, que ainda exercia o sacerdócio. Amém? Que ainda adorava a Deus, que ainda cultuava a Deus, que ainda procurava um encontro com Deus. Ok? Aleluias. E nós vemos, irmãos, nós vemos que Deus, ali quando vai destruir a terra, Deus quando vai acabar com aquela humanidade perversa, Deus ordena Noé para construir a arca, né? Noé trabalhou ali aproximadamente de 100 a 120 anos para terminar a arca. Foi um trabalho árduo, mas ele nunca desistiu do seu chamado. Noé era zombado pelas pessoas, criticado pelas pessoas, mas Noé tinha convicção do seu chamado. Às vezes as pessoas te criticam por causa da tua fé, por causa da maneira que você busca o Senhor, mas não desista do teu chamado, persevere no teu chamado. A recompensa vai chegar. Amém? Aleluia. E o que Deus faz? Quantos animais Deus mandou Noé colocar na arca? Eu vou desmistificar algo aqui hoje. Amém? Já ouvi aqui falar um casal, né? 2 em 2, um casal. Ok? Era um casal dos animais impuros. Naquela época não se comia o animal ainda. Então o animal impuro era todo aquele que não era domesticado. Ok? Aquele que não era domesticado. Agora os casais puros de animais foi colocado. Quantos casais? 7 casais. 7 casais. Eu vou provar dentro da Bíblia. Amém? 7 casais de cada animal. E das aves do céu também. 7 casais da ovelha. 7 casais, né? Do boi, né? 7 casais daqueles animais que eram considerados puros foram colocados na arca. Ok? Aleluia. Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7. Do versículo 1 ao 3. Gênesis capítulo 7, do versículo 1 ao 3. Acharam? Depois disse o Senhor a Noé:
entra tu e a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos, tomarás para ti 7 e 7, ok? Ou seja, 7 casais. O macho e a sua fêmea, dos animais limpos, dos animais que não são limpos, 2, o macho e a fêmea, ok? Também as aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Amém? Para conservar em vida, Deus mandou colocar dos animais puros, limpos, aqueles que poderiam depois comer, ok? E das aves do céu, 7 casais. Amém? Mas isso tem uma resposta, ok? Vocês já vão entender. Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Quando Noé sai da arca, né? Diz assim: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, e sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o sangue, não comereis. Então, a partir daqui, que Deus ordena o homem a comer carne, a fazer um churrasco, ok? Foi daqui para frente. Só que Deus fez uma ressalva: não coma o sangue dos animais, porque o sangue é a vida. Você não pode comer sangue. Ah, mas uma galinha cabidela é muito bom, mas é com sangue, você não pode comer. Sabia disso? Ah, mas o sarapatel é maravilhoso, mas você não pode comer, é com sangue. Tudo que tiver sangue, comida com sangue, se você comia, até agora você era inocente, você não sabia. A partir de hoje você não é mais inocente, não coma mais. É proibido, Deus falou, você vai comer a carne, mas o sangue não, porque o sangue é a vida. Quem entendeu? Quem entendeu? Noé era sacerdote? Era ou não? Sim, Noé era sacerdote. Noé, ele era sacerdote. Você pode ver, aleluia, que Noé, ele faz um altar, ok? E oferece a Deus sacrifício de diversos animais limpos. Amém? Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Gênesis 8, 20. Acharam? E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto ao Senhor. Agora, se ele tivesse levado um casal só de cada animal, inclusive dos limpos, ele poderia oferecer sacrifício para Deus? Não, porque aí iria acabar com a procriação daqueles animais. Deu para entender que Deus faz tudo perfeito? Deu para entender que tudo que Deus faz é perfeito? Por que que Deus ordenou levar 7 casais dos animais limpos que poderiam ser sacrificados? Porque assim que Noé
desce da arca, Noé faz o quê? Um altar. Senhor, que saudade de te adorar, que saudade de invocar o teu nome. Aqui está a oferta, aqui está o sacrifício. Eu, como sacerdote, invoco o teu nome. O crente fiel, ele tem saudade da adoração. O crente fiel, ele tem saudade de invocar o nome do Senhor. O crente fiel, ele não consegue ficar sem vir à igreja adorar o nome do Senhor. Ele sente saudade. Primeira coisa que Noé faz, ele vai lá, faz um altar. E dos animais limpos, ele começa a pegar o cordeiro, o bode. Ele começa a pegar a cabra, a ovelha. Ele começa a pegar o boi, a novilha. Ele começa a pegar o casal de pombinhos, de rolinhas, os animais puros, e começa a sacrificar para o Senhor. Recebe a minha oferta, Senhor. Eu estou te adorando com a minha oferta. Eu estou te adorando com o meu sacrifício. Receba, Senhor. Aleluia. Labacandarabachurianda, labalabalas. Aleluia. Que a tua vida nesta manhã seja uma oferta para Deus, irmão. Que a nossa vida esteja sendo oferecida aqui no altar. Aqui está o altar. Cristo é o sacerdote. Ofereça teu sacrifício no altar de Deus hoje. Shekandarabashoramanaya labalabas. Stemanaya labasturianda labalai. Receba a glória, receba o poder. Oh, aleluia. Receba o renovo, e a partir de hoje seja um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora. Lamanagashurianda lamanai. O que é o holocausto, apóstolo? O holocausto, o animal era degolado e o animal era colocado no altar e era queimado todo, oferecido. E o cheiro ali da gordura daquele animal subia diante de Deus. Aleluia. É por isso que eu tenho que me entregar de corpo, alma e espírito no altar do Senhor, para que o fogo do Espírito Santo desça e consuma o meu sacrifício, e a essência da minha adoração suba aos céus e agrade a Deus, e Ele derrame a glória do seu Espírito Santo sobre a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Com quem que Noé aprendeu, irmãos? Com os patriarcas, de geração em geração. Ele aprendeu o sacerdócio. Amém? E ali o que acontece? Cada filho de Noé vai para uma determinada parte da terra. Cada filho de Noé vai para uma determinada parte da terra. E Cã, algumas bíblias está Cão, é a mesma coisa, irmãos, ok? Ele foi para a terra de Canaã. A terra de Canaã. A terra que Deus deu ao povo de Israel. A terra de Canaã. E Melquisedeque, ele era descendente de Cã. Melquisedeque, ele era descendente de Noé. Amém? Ele era descendente. E nós podemos ver, aleluia, que Melquisedeque, ele era um sacerdote que oferecia sacrifício, não só por ele, mas ele oferecia sacrifício pelas nações. Pelas nações. Aleluia. Vocês se lembram que lá em Gênesis capítulo 4, 25 e 26, Enos começou a invocar o nome do Senhor. Começou a ter o culto, né? Começou a ter o culto ali.
Glória a Deus, aonde o homem começou a buscar a Deus. E ali, irmãos, houve uma separação entre os que invocavam a Deus e os que não invocavam. É a mesma coisa. Tem uma separação muito grande. Hoje tem os que querem Cristo e os que não querem. Tem ou não tem? Tem os que querem servir a Deus e os que não querem. Naquela época era a mesma coisa. Tinha aqueles que seguiram, né, o culto. Tinha aqueles que queriam o encontro com Deus. E tinha aqueles que não queriam. E que se afastavam de Deus. Então houve essa separação, né, entre os que adoravam e os que não adoravam. Entre os que invocavam e os que não invocavam. Então, ali, meus irmãos, em Enos, foi que começou, se inaugurou, né, a forma de adoração. E isto que foi, uma vez vou repetir, foi passando de geração em geração. Aleluia. E chega até a vida de um homem chamado Melquisedeque. Melquisedeque. Só que Melquisedeque, ele foi um homem diferente. E é por isso que nós vamos aprender nos outros domingos. Aí eu vou entrar nos outros domingos a respeito do sacerdócio de Cristo, que é a segunda linhagem de Melquisedeque. O sacerdócio de Melquisedeque aponta para o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio de Cristo que é universal. Melquisedeque começou a interceder pelo pecado de todos. Ele começou a ser um sacerdote que ele tinha misericórdia das pessoas. Ele tinha compaixão. Aí ele não sacrificava mais somente pela família dele. Ele sacrificava, meus irmãos, por todos aqueles que invocavam o nome do Senhor. Todos aqueles que queriam adorar o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Vocês sempre me ouviram eu dizer aqui que não existe sacerdote que não tenha outro sacerdote, nem profeta sem sacerdote. Um sacerdote, irmãos, ele tem que estar debaixo da autoridade de outro sacerdote. Sempre foi assim. Adão começou o sacerdócio através da autoridade, debaixo da autoridade de Deus. E Adão passa o sacerdócio para o seu filho Abel, ok? E ali quando Abel morre, Sete assume, né? O filho de Adão chamado Sete assume o sacerdócio. E depois passa para o seu filho Enos, que é neto de Adão, o sacerdócio. Sempre um sacerdote está debaixo da autoridade de outro sacerdote. Se alguém chegar para você e falar, eu sou um sacerdote, você fala, mas você congrega onde? Quem é teu pastor? Não, eu não tenho pastor. Eu sou um pastor itinerante, eu vou aonde eu quero. Ele não tem autoridade sobre a tua vida, porque você tem sacerdote e ele não tem. Você não vai deixar uma pessoa que não tem sacerdote, não está debaixo de autoridade, colocar a mão na tua cabeça, porque ele está fora da autoridade de Deus. Deu para entender? Então, irmãos, não existe sacerdote que não esteja debaixo da autoridade de outro sacerdote, nem profeta. Ah, eu sou um profeta. Onde você foi ungido, consagrado como profeta? No monte, Deus me ungiu. Não, irmãos, Deus pode ter até dado autoridade, mas ele tem que estar debaixo da autoridade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, para exercer o ofício de profeta. Amém? Vai ser sempre assim, ok? Agora nós vamos ver agora um pouquinho do chamado de Moisés, para encerrar. Porque através de Moisés veio o sacerdócio levítico, o sacerdócio da lei. Só que esse sacerdócio, ele era exclusivo para um povo. Ele não abrangia nações, ele abrangia somente Israel. O sacerdócio de Levi, ele abrange somente Israel. Somente o povo de Israel era ali abrangido por esse sacerdócio.
E tudo começou com o chamado de Moisés. Amém? Deus faz uma promessa para Abraão, e depois vocês vão ver que até Abraão foi abençoado por Melquisedeque. Até Abraão, antes, ele foi abençoado pelo sacerdócio da graça. Ok? Nos outros domingos nós vamos ver isso. Então nós vamos ver o chamado de Moisés para ser profeta. Moisés, ele era profeta e também era sacerdote. Ok? Porque Moisés também oferecia sacrifício. Certo? Nós vamos ver, já estamos para terminar. Ok? O chamado de Moisés para ser um sacerdote. Moisés foi criado por quem? Faraó. Moisés foi criado por Faraó. Moisés até os 40 anos viveu aonde? Dentro do palácio de Faraó. E qual era o sacerdócio que Moisés tinha aprendido dentro do palácio de Faraó? O sacerdócio pagão, aonde não se oferecia sacrifício ao verdadeiro Deus, mas a deuses pagãos. Quem está entendendo? Então Deus precisava tirar Moisés da casa de Faraó, por dois motivos: levá-lo para o deserto, porque Moisés estava crescendo igual o Mauricinho, né? Ele precisava ser levado para o deserto, para aprender a viver no deserto, lidar com o deserto, porque ele iria caminhar 40 anos conduzindo o povo do deserto. E para que mais? Para aprender sobre o sacerdote do Deus vivo. O sacerdócio do Deus vivo. Ele precisava aprender agora que ele tinha que cultuar a Deus, ele tinha que ter um encontro com Deus, ele tinha que conduzir o povo a um encontro com Deus. Quem está entendendo? Levante a mão. Ele precisava ter esse encontro com Deus. E Deus faz o quê? O tira de dentro do palácio do Faraó e leva para o deserto. E quando ele chega lá na terra de Midian, as filhas de Jetro estavam lá querendo dar água para as ovelhas, e os pastores não deixavam. Aquela contenda. Moisés chegou lá e comprou a briga, e foi lá e deu água para as ovelhas. O que elas fizeram? Foram e falaram para Jetro. E Jetro fez o quê? Recolhe Moisés na sua casa. E Moisés casa com quem? Com a filha de Jetro. Amém? Com a filha de Jetro. E ali, irmãos, Jetro era sacerdote. Jetro era o quê? Sacerdote. Mas ele estava na terra de Midian. Mas vocês se lembram que os filhos de Noé, Sem, Jafé e Cã, foram espalhados pela terra? E as descendências vieram da onde? Deles. Então eles aprenderam o sacerdócio com seu pai e passaram a ensinar. Ok? E Jetro era um sacerdote de Deus. Nós já vamos ver ali. Vamos ver primeiro o chamado de Moisés, Vamos ver primeiro o chamado de Moisés. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Acharam? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Não é sacerdote de Midian, em Midian. Ok? E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Chegou ao monte de quem? Ao monte de Deus em Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta visão, esta grande visão, porque a sarça não se queima. Então o monte Horebe era chamado monte de Deus. Por quê?
lá tinha um altar onde se oferecia sacrifício para Deus. Lá tinha um altar onde Jétro subia para oferecer sacrifícios para Deus, onde o sacrifício era oferecido ao Senhor. E Moisés sabia que ali naquele lugar, ele começou a conviver com Jétro, ele começou a caminhar com Jétro, ele começou, meus irmãos, a ter ali ensinamentos de Jétro sobre o sacerdócio divino. Amém? E Moisés recebe o seu chamado para libertar o povo, mas agora ele já sabia sobre sacrifício, sobre holocausto, sobre cultuar, encontrar com Deus. Ele já tinha um conhecimento agora. Agora ele não está mais debaixo dos ensinamentos de Faraó. Agora ele está debaixo dos ensinamentos vindo de Deus por um sacerdote. Amém? Aí está, irmão, a necessidade de você estar em uma igreja onde o sacerdote do altar dá os ensinamentos de Deus para a tua vida. Para você aprender, para você ser ensinado. Amém? Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Nós vemos que muitos criticam e falam que Jétro era um sacerdote pagão. É mentira, irmãos. Se você ouvir dizendo isso, primeiro, a Bíblia chama Jétro de sacerdote. Ok? E quando Moisés liberta o povo, ali debaixo da autoridade de Deus, Jétro se encontra com Moisés, com Arão e com todos. E Jétro oferece sacrifício a Deus e eles comem do sacrifício. Se Jétro fosse um sacerdote pagão, Arão e todos que com ele estavam, Moisés, não comeriam do sacrifício. Quem está entendendo? Então Jétro era sim um sacerdote do Deus Altíssimo. Êxodo 18, 12. Êxodo 18, 12. Êxodo 18, 12. Acharam? Então Jétro, o sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Amém? Jétro, quando encontrou-se com Moisés, com Israel, o que ele faz? Ele oferece sacrifícios a Deus. E Arão, que era o sacerdote, todos os anciãos e Moisés vieram e comeram junto com ele. Porque ele era um sacerdote ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Ok? Muito bem. Êxodo 18, 21 está aí logo a seguir, versículo 21. Você vai ver, Jétro era sacerdote sobre a vida de Moisés. Tanto é que aqui agora ele dá mais instruções a Moisés. Ele ensina a Moisés. Ele dá ensinamentos para Moisés. Ele dá orientações para Moisés. Ok? E só um sacerdote tinha autoridade de fazer isto na vida de outra pessoa. Ok? Vamos lá? E tu dentre todo o povo, falando para Moisés, Moisés estava cansado ali de julgar o povo, era o dia inteiro. E aí Jétro fala: e tu dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, ou seja, que não sejam avarentos, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja todo negócio grave para ti. Você só vai resolver o que é grave, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga
e eles a levarão contigo. Amém? Depois de oferecer o sacrifício, de comerem com os anciãos, os sacerdotes, junto com Moisés, com Arão, o que ele faz? Ele aconselha Moisés. É o que o sacerdote faz. Além do sacerdote oferecer sacrifício, o sacerdote orienta o povo para que toda a carga excessiva seja tirada das suas costas e aliviada. Amém? Quem está entendendo, diga aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Então, irmãos, nós vemos que existiam 3 tipos de sacerdote. Até hoje pode-se dizer que existem 3 tipos de sacerdócio. Qual é o primeiro? Patriarcal. Ok? Patriarcal. Certo? Qual é o segundo? O sacerdócio segundo a linhagem de Melquisedeque, o sacerdócio da graça. E o terceiro, o sacerdócio levítico, né? O sacerdócio levítico. Aleluia. O sacerdócio, né? De Melquisedeque vem desde Adão, né? Ok? Desde Adão vem o sacerdócio de Melquisedeque. Agora o sacerdócio levítico começa, né, com Levi, que vem da tribo de Levi. E Levi era bisneto de Abraão, filho de Jacó. Jacó era neto de Abraão e Levi bisneto, ok? Então ali começa o sacerdócio da lei, aonde Deus escolheu um povo, e aquele povo agora vai viver debaixo desse sacerdote da lei, que é um sacerdote que eles tinham que cumprir lei, e se eles não cumprissem a lei, seriam mortos, apedrejados. Então o sacerdote da lei não é o sacerdote da vida, não é o sacerdócio da vida, é o sacerdócio da morte. Quem está entendendo? E o sacerdócio de Cristo é diferente. Ele não é o sacerdócio da morte, é o sacerdócio da vida. É o sacerdócio que, ao invés de atirar pedras, ele perdoa os pecados, ele purifica os pecados, ele nos abraça e diz: onde estão os que te condenavam? Ninguém me condenou, eu também não. Você está perdoada, você está perdoado. Vá e não peque mais. O sacerdócio de Cristo não é para te condenar, que é o sacerdócio segundo a linhagem de Melquisedeque. O sacerdócio de Cristo é o sacerdócio da comunhão, aonde nós podemos falar com o Pai através do Filho, que é o sumo sacerdote Jesus Cristo. Ok? Então o sacerdócio de Cristo, depois nós vamos ver, vamos estudar Hebreus, ok? Do capítulo 5 ao 10, nós vamos estudar Hebreus, do capítulo 5 ao 10. O sacerdócio de Cristo não é segundo a lei, porque Jesus cumpriu a lei para instituir o sacerdócio da graça. Amém? O sacerdócio de Levi é só para Israel. O sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio de Cristo é para toda a humanidade. Amém? Então Melquisedeque é o sacerdote da comunhão, o sacerdote do pão e vinho. Amém? Que está em Gênesis 14. Gênesis 14, versículo 18 ao 20. Gênesis 14, versículo 18 ao 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: bendito seja Abrão
pelo Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Amém? Então, Melquisedeque, quando viu que Abrão venceu a guerra, o que é que ele fez? Ordenado por Deus, ele vem até Abrão e abençoa Abrão. Diga: seja abençoado, seja bendito, seja tu um homem que esteja debaixo das promessas de Deus. E você pode ver que depois disto, Abraão se torna sacerdote e profeta. Amém? Porque Abraão também começou a oferecer sacrifícios a Deus. E quando Deus falou para Abimeleque: fala para Abraão orar por ti, porque ele é profeta. Você não vê nada falando aqui antes que ele era profeta ou sacerdote, mas depois você vai ver. Porque ali Melquisedeque o abençoou. Melquisedeque trouxe pão e vinho. O que lembra de pão e vinho? A ceia do Senhor, o sacrifício de Cristo, a carne e o sangue de Jesus, a comunhão de Cristo com a igreja. Então esse é o sacerdócio da comunhão, ok? E nós vemos que Levi ou Arão, né, que Arão era descendente de Levi, ok? Era sacerdote da lei, foi escolhido para ser o sacerdote. E você pode ver que passou de geração em geração. Depois Eleazar, né? Eleazar e os filhos de Arão iam sendo seu substituto. Êxodo 28. Êxodo 28. Diz assim: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Então o que Deus falou para Moisés? Unge a Arão e os seus filhos como sacerdote. Agora, se Moisés não fosse sacerdote, ele poderia ungir? Só um sacerdote pode levantar outro sacerdote. Amém? Só um sacerdote pode ungir outro sacerdote. E ali começa o sacerdócio levítico, que é o sacerdócio da lei até hoje em Israel. Em Israel. Mas eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, que nós não estamos debaixo do sacerdócio da lei, nós estamos debaixo do sacerdócio da graça, o favor imerecido de Deus, onde Cristo foi o sacrifício. Nós vamos aprender isso nos próximos cultos. Foi o sacrifício, o cordeiro, e também foi o sacerdote, sendo o último sacrifício morto, foi o de Cristo. Nunca mais de lá para cá se ofereceu animais. No tempo da graça não, Israel pode até oferecer, mas nós que somos da graça não, como sacrifício a Deus para perdão de pecados, porque os nossos pecados foram apagados pelo sacrifício do Cordeiro de Deus e também do sumo sacerdote Jesus Cristo, segundo a ordem e linhagem de Melquisedeque, o sacerdócio da graça, o sacerdócio da comunhão. É por isso que todas as vezes você peca, que você erra, que você se arrepende, ninguém vai te jogar pedras, mas você
é restaurado, é restaurada pelo sacrifício único de Cristo, aonde você é perdoado novamente e é devolvido a você toda a graça, todo o poder, toda a glória e toda a unção na sua vida. Amém? Quem entendeu? Quem aprendeu? Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo te dê graça e sabedoria. Se alguém falar para você, você tem que guardar o sábado, você vai falar, não, eu estou debaixo do sacerdócio da graça. Eu não sou salvo pelo sábado, eu sou salvo pelo sacrifício de Cristo. Chegar para você e falar, você vai ter que orar com um véu na cabeça. Você vai falar, não, não preciso de véu, porque o véu já foi retirado. O véu já foi retirado e a minha cobertura é Cristo, aleluia. Amém? Quem entendeu? Porque você está debaixo do sacerdócio da graça. Que Deus abençoe. Pode aplaudir ao sumo sacerdote Jesus Cristo.